Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar uma história do Dhampir que está nesse número 2 dessa nova edição do personagem lançada aqui no Brasil pela editora 85. Já aviso que o Dhampir é um personagem que vai dar a cara muito mais vezes aqui no Ministério dos Quadrinhos, pelo menos aí no curto e médio prazo. Por quê? Recentemente saíram os volumes 2 e 3 do personagem. E cada edição brasileira contém 4 edições italianas. Então temos aí 8 edições sendo publicadas de uma vez só. E como é tradição na Bonelli, é comum que as histórias elas sejam histórias fechadas, ou numa edição, ou em 2 edições. É bem comum isso, né? Então, e as histórias têm 100 páginas, ou seja, cada volume desse aqui tem em torno de 400 páginas. Então eu acredito que os comentários das histórias vão ser muito melhores e mais detalhados se eu comentar história por história do que se eu comentasse a edição inteira. Essa edição número 2, ela compila aqui os números 5 a 8 da série italiana do personagem, assim, os números 5 a 8. A história que eu vou comentar hoje ela é publicada nos números 6 e 7. A do número 5 já foi publicada, já foi comentada aqui no canal, num vídeo chamado Vale a Pena Ler Dhampir. Bom, o Dhampir possui uma cronologia. O Dhampir possui uma cronologia, assim, há uma sequência, começando a ler do começo é melhor. Embora, se a pessoa se aventurar e começar direto no 4º encadernado, ou no 3º encadernado, daria para entender. O perfil da Bonelli é que as histórias são acessíveis para o leitor que está chegando, na sua grande maioria. Mas, assim, embora o Dhampir tenha, assim, essa cronologia, isso não significa que é uma trama tipo, sei lá, Lost, ou tipo, sei lá, pegando um quadrinho aqui, tipo Y, o Último Homem, que você não consegue pensar uma história aqui. Na verdade, praticamente todas as histórias podem ser pensadas e lidas individualmente, mesmo compondo uma trama maior e às vezes fazendo referência a elementos que vieram antes. Como eu disse, a história que eu vou comentar hoje foi publicada nos números 6 e 7 da revista italiana do personagem, e por isso faz com que nesse encadernado, embora nós tenhamos 4 edições, 5, 6, 7 e 8, nós temos apenas 3 histórias. A primeira parte da história que eu vou comentar, ela tem por título A Costa dos Esqueletos, e a segunda parte tem por título Zona Proibida. Eu vou tratar a história a partir do título da sua primeira parte. A equipe criativa é composta pelo Mauro Bozelli no roteiro e pelo Maurizio Dotti nos desenhos. E o Bozelli é um dos criadores do Dhampir. Deixa eu mostrar aqui um pouco os desenhos do Dotti para vocês. É um bom uso do preto e branco. E essa história aqui é aquilo que nós podemos chamar de uma história raiz do Dhampir. Por que isso? É um terror de ação que tem um quê de história de guerra. E tudo isso bem contextualizado no cenário geopolítico ali dos anos 90, virada aí para os 2000. A história aqui ela tem como cenário a África do Sul e a Namíbia. E esse cenário ele é útil, ele não está ali simplesmente para oferecer paisagens. A independência da Namíbia, aqui na história, ela é recente. E, além disso, as marcas deixadas pelo apartheid são muito presentes nos personagens. Há vários personagens negros, que carregam sequelas da segregação que eles experimentaram. E ainda há brancos que não aceitaram a nova situação de igualdade. Tudo isso é pano de fundo da história e ajuda a explicar as motivações de alguns personagens. Eles foram moldados pela segregação e pelas chamas da guerra. Isso faz com que eles sejam dessa maneira. Mas como eu disse, isso é
pano de fundo. Isso é a matéria-prima pela qual o Bozelli vai construir sua história. A história é sobre a caça a um mestre da noite. Se você está chegando no canal agora, nunca viu um vídeo sobre Dhampir ou nunca leu Dhampir, os vampiros no universo do Dhampir, eles são divididos em duas castas. Os mestres da noite, que são os vampiros originais, eles são poderosíssimos, seres antiquíssimos, eles são uma espécie em si, e os não mortos, que são os vampiros transformados por esse mestre da noite. Esses não mortos são os vampiros do folclore, que morrem quando pegam sol, por exemplo, e eles são controlados por esses mestres da noite. O Dhampir da história é o filho de um mestre da noite com um humano, então ele tem o sangue venenoso para essas criaturas, para esses mestres da noite, e também, é claro, para os não mortos. O sangue dele é venenoso, então, assim, gerar um Dhampir é um tabu. Mas vamos lá, vamos voltar à história. Como eu falei, a história é sobre a caça a um mestre da noite. E esse mestre da noite, ele é dono de uma mina de diamantes, o que causa estranhamento ao leitor e a alguns personagens. As pessoas se perguntam, cara, como é que alguém tão poderoso escolhe ter uma vida assim, né? E, de todo modo, a trama ela se complexifica quando um outro mestre da noite, além desse primeiro antagonista, entra na história. E um mestre da noite com um perfil muito diferente, alguém que não forma um séquito de não mortos. É um nômade e é alguém que assume a posição de Deus para algumas tribos africanas. Essa história aqui, A Costa dos Esqueletos, é uma história na qual parece que a vitória dos protagonistas é impossível. Parece mesmo, assim, parece que não tem como vencer. Não tem como vencer. Os adversários estão muito além em termos de poder. E é exatamente isso que gera a questão. Vem a pergunta, o que eles farão para vencer? E a vitória, ainda que parcial, ela vem. E ela vem de um jeito que, ao meu ver, foi até convincente. No entanto, há um ponto aqui na história que me soou bem pouco verossímil. O Dhampir não ter sido morto numa situação onde seria facílimo, ainda mais sabendo quem o Dhampir é. O Bozelli, ele até tenta explicar isso na história, ele dá uma resposta, porque que o Dhampir não foi morto naquela situação. Mas a resposta que a gente vai ver, ela é pouco convincente, dado todo da trama. De todo modo, isso não é algo que estrague a história, longe disso. Assim. É uma pequena derrapada no roteiro. O todo tem um saldo que é extremamente positivo. Vamos lá, que saldo é esse? Boas e tensas sequências de ação, contexto histórico muito bem utilizado e assim, é utilizado sem didatismo, mas ele é orgânico, ele pertence à trama. Inclusive a trama cresceu muito graças à exploração desse contexto. Aqui também há um excelente uso dos coadjuvantes, e eu falo principalmente dos coadjuvantes criados para essa história. Todos eles possuem um passado próprio, que, é claro, assim, não é explorado de maneira detalhada, não é isso. Mas é mostrado o suficiente para que as ações deles façam sentido e para que eles tenham uma voz assim, individual. O Bozelli trabalhou muito bem os coadjuvantes aqui mesmo. Assim. É uma história que tem um desfecho, como eu falei, uma vitória parcial, um desfecho interessante. E Dhampir vai se consolidando cada vez mais como um dos meus títulos preferidos, não só da Bonelli, mas de tudo que sai aqui no Brasil. Tá na minha lista aí de melhores leituras de novembro, com certeza, e lutando aí por uma posição na minha lista de melhores leituras do ano. Bom, galera, mas pô, onde que encontra Dhampir? O pessoal sempre pergunta isso, né? Porque Dhampir, você não vai chegar numa livraria da tua cidade e vai ter o Dhampir lá, com raras exceções. A editora 85, ela aposta na venda direta. Então isso aqui foi financiado no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo. E depois que termina a campanha de financiamento coletivo no Catarse, há duas opções. Ou comprar na loja da própria editora, da 85, vou deixar o link aqui da loja caso vocês tenham interesse, ou comprar no marketplace da Amazon. A Amazon tem esse serviço, né, que é terceirizar o espaço dela para que outros vendedores ali vendam. Então tem no marketplace da Amazon todos os volumes, né? Esse é o volume 2, tem lá o volume 1, 2, 3 e o 4. Eu li o 4 primeiro, né? Depois fui
ler o 1 e agora estou lendo os 2 e 3. É porque a Editora 85 ela começou lançando o volume 4, que partiu de onde a Mitos havia parado de lançar o personagem. A Mitos lançou Dhampir lá em 2005, 2006, se não me falha a memória agora. Posso estar equivocado na data, mas tem bastante tempo. Ela lançou as 12 primeiras edições. Então, quando a Editora 85 lançou, o personagem lançou o número 4. E depois ela foi lançando esse número 4, ele continuava, cada edição tem 4 italianas, né? Ele tinha os números 13, 14, 15 e 16. E depois ela voltou para o começo e lançou as edições que a Mitos já havia lançado, mas agora ela lança em formato maior, formato italiano, papel offset. Mas é isso, acho que eu já falei demais, dei só essas últimas informações aí sobre a editora, porque a galera curte, né? Eu vou deixar os links aqui na descrição, e é um material que eu realmente tenho gostado, assim, bastante. Dhampir é bem legal mesmo. Bom, parando então, agradeço você ter visto o vídeo. Lembro de dar o teu joinha se você gostou dele, de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros. É isso que faz o canal crescer. Se você não for inscrito, se inscreve, permanece aqui, faz parte da nossa comunidade. Seja bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos sempre por aqui. Bom, vou indo embora então. Um abração e até o próximo vídeo.